Simplemente disfrutemos, de verdad. Disfrutemos del mejor 9 de la historia del fútbol, del mejor delantero de la historia de la humanidad. ¡Ronigo! Traba y pasa Ronaldo. ¡Qué bárbaro! Qué bestia, por favor, qué animal, boludo. Qué animal. ¡De Brasil! ¡Ronaldo! Apareció Ronaldo, el rey Ronaldo, a bailar el Ronald Gol en Brasil. Existe uma regra não escrita no futebol sul-americano. Argentino não idolatra brasileiro, mas um jogador conseguiu quebrar essa regra. En aquel momento era más difícil querer a un brasileño. Ronaldo era querido. Qué crack, por Dios. Qué jugador. ¿Cómo no quererlo a este? Por Dios. Pois é, Ronaldo Fenômeno fez o quase impossível. Com dribles, gols e atitudes fora de campo, o camisa 9 atravessou a maior rivalidade do continente e passou a ser amado por quem deveria odiá-lo. Mas isso aqui não é só sobre futebol, é sobre dor, superação, amizade e um legado que atravessou fronteiras. Quer entender por que Ronaldo Fenômeno é tão querido na Argentina e ouvir isso da boca dos próprios argentinos? Então fica até o final, porque é isso que a gente vai revelar hoje aqui no Recortes da Bola. Brasil e Argentina construíram sua cultura futebolística de um jeito diferente do resto do mundo. Enquanto muitos países se apaixonaram pela tática e pelo físico, aqui as lendas nasceram de outra coisa. Não que a tática e o preparo físico não importassem, importavam, mas eram um mero complemento. Por aqui, os grandes ídolos sempre foram moldados pela genialidade, pelo talento e pela irreverência. Mas o que realmente importa é a magia. E Ronaldo Fenômeno é um dos maiores símbolos disso. Independentemente da idade, você já deve ter se deparado com algum compilado de vídeos dele no YouTube e ficado hipnotizado. Ronaldo era realmente diferente. Quer saber o porquê? R9 unia genialidade e imprevisibilidade, com força e arrancadas absurdas. Ele unia um pouco dos dois mundos. O talento vinha primeiro, mas o físico privilegiado o transformava numa aberração da natureza. Tudo isso aí já bastaria para fazer de Ronaldo um ser admirado, mas também o colocava num pedestal, quase que distante dos mortais. Então, o que aproximou Ronaldo de nós? A resposta é dolorosa e triunfal: as lesões. R9 viveu o auge e viu tudo desmoronar por algo que ele não podia controlar. E isso é algo que qualquer pessoa entende. As lesões tornaram Ronaldo mais humano. E sua reabilitação, cheia de dúvidas e reveses, virou inspiração. Quando ele voltou, ganhou a Copa como protagonista e foi eleito novamente o melhor do mundo. E essa história tocou o planeta inteiro. E na Argentina não foi diferente. Por lá, jornalistas, ex-jogadores, lendas e torcedores exaltam este roteiro épico. Cuando después de estar casi 2 años parado, jugó un mundial y lo ganó haciendo 8 goles y siendo la máxima figura, para mí en ese momento se transformó en el mejor delantero centro de la historia del deporte. A admiração é tanta que quando alguém tenta diminuir Ronaldo, muitos argentinos defendem o fenômeno com paixão, quase como brasileiros. Tipo nesse vídeo aí. Alguns comentaristas diziam que Cristiano Ronaldo foi melhor que R9. Ronaldo fue un gran producto de publicidad y de marketing y sigue siéndolo. ¿Cristiano? Sigue siéndolo. ¿Cristiano? Sigue. No, ¿Ronaldo Nazario? Ronaldo. No.
Gordo. Pero por favor, el gordo no le ata los botines a Cristiano. Basta então olhar os comentários para ver os torcedores argentinos defendendo o fenômeno com unhas e dentes. Mas surge então a pergunta: se Ronaldo é admirado no mundo inteiro, por que justamente na Argentina, histórica rival do Brasil, ele virou quase um ídolo? Como um brasileiro conquistou o maior rival? Janeiro de 1997. Ronaldo ganhava a sua primeira bola de ouro. Pouco tempo depois, Diego Maradona, já sofrendo com dores e problemas fora de campo, anunciava sua aposentadoria. A Argentina ficava órfã de seu maior ícone. E por anos ninguém conseguiu ocupar esse lugar. Nem mesmo Lionel Messi, que só se tornaria verdadeiramente adorado no país depois dos grandes títulos com a seleção. Após Maradona pendurar as chuteiras, surgiu então uma pergunta inevitável: quem herdaria o trono emocional que Maradona deixou? O primeiro apontado foi Ariel Ortega. Camisa 10, cabelos compridos, talentoso, parecia o novo Maradona. Mas apesar do talento, Ortega nunca correspondeu totalmente às expectativas, especialmente na seleção. Enquanto isso, um pouco distante dali, um garoto crescia e virava simplesmente fenômeno. Só havia um problema: Ronaldo era brasileiro. Até então, o Brasil tinha produzido diversos craques, mas nenhum deles havia se tornado ídolo na Argentina. Ronaldo chegou para quebrar esta lógica. Numa época em que os argentinos buscavam um novo personagem para se apegar, R9 surgiu e ocupou este espaço. Alguns até tentaram criar uma rivalidade com Gabriel Batistuta, o grande artilheiro da época. A rivalidade entre os dois chegou até a virar capa da tradicional revista El Gráfico, colocando ambos como símbolos máximos do futebol sul-americano. E naquela época os dois duelavam na Itália, e Batigol era gigante, mas Ronaldo estava em outro patamar. Tiene una fuerza, tiene una gana, tiene una energía. Los entrenamientos vos lo veías y decís, no puede ser verdad lo que hace. No puede mover tan rápido las piernas, no puede ejecutar tan rápido, no puede tener un golpe de cabeza tan bueno, no puede patear tiro libre también. Se Diego Simeone teve a chance de jogar com Ronaldo, o próprio Batistuta, por outro lado, já admitiu que gostaria também de ter jogado ao lado do fenômeno. E sempre que perguntado sobre R9, não economiza nos elogios. El gordo Ronaldo hacía todo. Hacía todo. Sí, hacía lo que quería. Te gamiteaba en una baldosa o te arrastraba 10 metros. Así, daba miedo. El mejor 9 de la historia. El que vi yo, sí. Ortega, Batistuta e outros grandes argentinos foram excepcionais, mas nenhum deles conseguiu competir com o impacto de Ronaldo. Quando Maradona se aposentou, a Argentina perdeu um personagem e encontrou outro no Brasil. Ronaldo era tão único que era impossível odiá-lo. E isso ficaria ainda mais claro quando logo depois El Dios e o fenômeno uniram Brasil e Argentina. Y hay una cosa, Víctor Hugo, yo le quiero contar a la gente, que este señor que está acá es muy buen tipo. Es muy buen tipo, no ha cambiado en absoluto. Desde la primera vez que lo conocí, yo dije, qué buen tipo me pareció. Digo, hoy lo veo a 50 metros y me grita, Diego, Ronnie. Este momento aí não é apenas um encontro de dois craques. É a tradução de uma amizade verdadeira entre Maradona e Ronaldo. Uma relação sincera, recíproca, única. Parecia até que eles eram companheiros de equipe,
de tanto entrosamento. A verdade é que Diego se via em Ronaldo Fenômeno. Maradona também era buena gente, um cara legal, amável fora de campo e espetacular dentro dele. Assim como Ronaldo Fenômeno. E o primeiro encontro entre eles foi inesquecível. Com um simples gesto, um presente, Maradona fez Ronaldo se emocionar e chorar como uma criança. Estuvimos cenando aqui em Madrid uma vez e me puse a llorar porque isso tuvo un detalle muy especial conmigo. Él va siempre con 2 relojes en los brazos y bueno, y eran 2 relojes que había regalado a su hijo, entonces era algo muy importante, ¿no? Y en medio de la cena pues le sacó uno del brazo y me lo dio con un afecto increíble y yo pues emocionado pues me puse a llorar ahí con él y tal y es una persona extrañable, es increíble. Era como se ali R9 tivesse sido recebido na família de Diego. Desde então, uma amizade linda se formou. Pareciam 2 irmãos reunidos, mas um era argentino, o outro brasileiro. E isso tornava tudo ainda mais incrível. Caramba, que pesadelo. Cada encontro era cheio de risadas e boas histórias. Em entrevistas, bastidores ou premiações, Diego e Ronaldo se comportavam como velhos amigos. No fundo, havia admiração mútua. Maradona, inclusive, chegou a dizer que sem as lesões, Ronaldo seria o maior da história. Creen que si no hubiese sido por las lesiones, hubiese sido el más grande de la historia. No, sin ningún lugar a dudas. Y estoy pasando por arriba de muchos jugadores muy buenos. E escuta só, o Ronaldo revelou que passou a amar o futebol exatamente por conta de Maradona. Yo quiero fútbol porque te he visto a ti. No he visto a Pelé, pero he visto a ti. Mi ídolo de niño era Zico, que era como tú. Um pouco menos, pero era como Diego. Naquele tempo, nenhum brasileiro tinha conquistado o coração dos argentinos dessa forma. Se nem Pelé havia conseguido, como Ronaldo chegou tão longe? Maradona é a resposta. Ao amar e ser amado por Maradona, Ronaldo também passou a se tornar parte dos argentinos. Depois da morte do amigo, R9 nunca deixou de prestar homenagens a Dom Diego. Un día que recordaremos más a Diego, pero Diego será eterno y a todos los que le aman, pues nunca jamás le olvidaremos. Não era uma amizade qualquer. Para o povo argentino, aquilo soava quase como um recado de Diego. Vocês podem amar Ronaldo, mas hoje Maradona já não está mais aqui. O maior porta-voz de Ronaldo na Argentina se foi. Como então o fenômeno continuaria sendo amado pelas próximas gerações de argentinos? Por sorte, alguns craques da Argentina cresceram inspirados por um certo camisa 9 brasileiro. Uma lenda só se perpetua quando atravessa gerações. E Maradona ajudou a manter viva a magia de Ronaldo ao falar sobre ele, sempre com admiração. Outros tantos que jogaram com ou contra R9 também espalharam a palavra. ¿Quién fue el delantero más difícil de marcar? Ronaldo. Ronaldo, para. Sí. Ronaldo. Sí. Mamá. No, Cristiano. No, el gordo Ronaldo. Para mí el más difícil de todo, Ronaldo, el Nazario. fenómeno. El gordo. Él agarraba la pelota y te encaraba al pecho, o sea, no escapaba la marca. Él iba y te encaraba a vos. Te apuntaba. Y vos decías, ¿y ahora? Hizo lo que quiso. Conmigo hizo lo que me llevó para todos lados. Para un lado, para el otro, todo un baile. Para mí está de los mejores, pero de los mejores, allá arriba,
el gordo Ronaldo. Dijiste vos, yo juego con el mejor Ronaldo. Sí, el mejor Ronaldo fue el de la época del Inter. Te podía hacer ganar el partido por si solo. Todos diziam a mesma coisa. Ver Ronaldo em campo era presenciar algo mágico. Mas e as gerações que estavam por vir? Quem contaria a elas quem foi o fenômeno? Maradona já não estava entre nós. E muitos dos jogadores daquela época já não tinham o mesmo peso para os mais jovens. A sorte é que Ronaldo já tinha formado uma nova legião de admiradores. Gente que, ainda criança, viu pela TV todo o esplendor do camisa 9 brasileiro. E quando somos crianças, aquilo que nos encanta parece ainda maior. E muitos dos meninos que ficaram hipnotizados por Ronaldo se tornaram craques e mais tarde influenciariam milhares de argentinos. Estamos aqui falando de Lionel Messi, Sérgio Agüero e Gonzalo Higuaín. Quando perguntaram a Higuaín qual jogador ele gostaria de entrevistar, ele não se escondeu. Ronaldo era seu grande ídolo. Yo querría entrevistar a Ronaldo, el brasilero. ¿Qué te genera? Fue el mejor de todos los tiempos, en mi posición, al menos. Me genera admiración total. Com Agüero, lenda do futebol inglês e argentino, foi além. Em uma live assistindo a Champions League, ele praticamente virou narrador da genialidade do fenômeno, parando o jogo para explicar por que Ronaldo era tão gigante. Parecia uma aula para os mais jovens sobre quem foi R9. Mirá quién está. Está el gordo Ronaldo. Crack el gordo Ronaldo, ¿eh? ¿Le gustaba gente Ronaldo? Nazario. Para mí, el mejor, lejos, 9, pero lejos, ¿eh? El mejor, sin duda. Yo de chico me la pasaba mirando videos de él. Mas se Higuaín e Agüero já influenciam milhões, o que acontece quando Messi decide falar? Todo mundo para escutar. Essa conversa entre ele e Ronaldo é de 2017, muito antes de Messi conquistar a Copa de 2022 e virar lenda em seu país. A entrevista envelheceu como vinho e está eternizada no YouTube para as próximas gerações. Ali, o maior da história reconhece outro gênio. Bueno, ya dije muchas cosas lo que significaba para mí Ronaldo como jugador. Fue uno de los delanteros que yo vi, el mejor que yo vi para mí de los delanteros. Después tuve la suerte de poder conocerlo personalmente y la verdad que es un fenómeno, lo vi varias veces y la verdad que es espectacular como persona también. De Maradona a Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno foi construindo seu legado na Argentina. Mas faltava algo. Os argentinos exaltavam Ronaldo. Mas o que Ronaldo sentia pela Argentina? É agora que o fenômeno deixa de ser apenas admirado e se transforma em uma lenda amada pelos argentinos. Ao longo de toda a carreira, Ronaldo foi um artilheiro implacável. E uma das suas principais vítimas sempre foi a Argentina. Bueno, Ronaldo é um gênio. Hat-tricks, dribles desconcertantes, recitais. Ronaldo decidiu vários clássicos e teve inúmeras chances de provocar os argentinos, mas nunca fez isso. Escolheu sempre o caminho do respeito e, mais do que isso, sempre destacou a admiração pelo futebol argentino e por seus craques. E assim continuou depois da aposentadoria. Mas Ronaldo foi além. Este vídeo de Ronaldo torcendo pela Argentina resume tudo. Para os argentinos, ver um brasileiro envergando as cores da albiceleste e vibrando nas arquibancadas não era uma imagem qualquer. Significava muito. Ronaldo já havia dito que o talento de Messi colocava a rivalidade entre Brasil e Argentina para escanteio. Mas com esta imagem, este vídeo,
ele fez exatamente o mesmo, talvez com ainda mais intensidade. Ronaldo também ama a Argentina, uma admiração infinita, como ele mesmo disse. Tengo un cariño, una admiración por el pueblo argentino, por todo lo que he enfrentado en los partidos, una admiración infinita, infinita. Pues Maradona, un gran ídolo. Yo creo que esta relación que he vivido con Argentina también siempre ha sido muy, muy espectacular. Han sido muy, muy buenos tiempos y tengo un cariño de los argentinos que siempre me escriben y quiero mandar un saludo enorme a todos porque siempre me tratan muy, muy bien. Da genialidade em campo, à amizade com Maradona, da admiração de Messi, ao respeito pelo povo argentino, assim Ronaldo conquistou os argentinos e abriu portas para que outros brasileiros também fossem amados por lá. A grande verdade é que não existem fronteiras no futebol, e Ronaldo Fenômeno é o resumo disso. Ele mostrou que idolatria se constrói dentro e fora de campo. Afinal, ser amado pelos seus é comum, mas ser amado até pelos rivais, isso é ser fenômeno. E você, já sabia de todo esse carinho dos argentinos por Ronaldo? Concorda que ele é o maior camisa 9 da história? Comenta aí e não se esquece de se inscrever no Recortes da Bola para acompanhar a nossa série. Sabe por quê? Ronaldo não é o único brasileiro amado na Argentina. Ronaldinho Gaúcho e Neymar também conquistaram os hermanos. E nós contamos essa história aqui no canal também. Os vídeos sobre o amor dos argentinos por R10 e Neymar estão aparecendo aí na sua tela. Clica, continua assistindo. A gente se vê no próximo vídeo.